Olá! Você sabia que tudo é energia? Descubra um pouquinho mais no vídeo. Olá, abençoados, tudo bem? Eu sou a Priscila FS Holística e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é energia. Tudo é energia. Vamos pensar assim, o nosso corpo. Nosso corpo ele é constituído de os sistemas, os órgãos, as células. Dentro das células tem os átomos, dentro dos átomos tem os quarks, dentro desses quarks tem as cordas vibracionais, ou seja, tem vibração, tem energia. Pois é, tem muita gente que ainda não acredita nisso, mas se você está me vendo pelos seus dados móveis, então uma frequência energética está trazendo os dados para você pelo Wi-Fi. Se você assiste uma televisão, se você liga até a sua luz, a luz da sua casa também. Ou seja, eletricidade, energia. Eletricidade vem de elétrons, a movimentação dos elétrons. Então, assim, a energia com que eu vou falar não é energia elétrica, é a energia vibracional. É a energia, aquela energia lá dessas cordas vibracionais que fica lá no fundo, no núcleo do átomo, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. Nossa, Pri, que negócio complicado. Não é. A gente percebe a energia que está ao nosso redor quase o tempo inteiro. Vamos pensar assim. Às vezes não tem aquela pessoa que chega perto da gente e a gente já... Ai, pessoa chata, com a vibração tão... aquela energia caída. E tem outro tipo de pessoa que chega, nossa, parece que ilumina o ambiente. É energia. Até o próprio ambiente. Dependendo do ambiente que você frequentar, você vai perceber ali uma mudança. Você vai perceber ali ou tem algo bom ou tem algo que não é tão bom, tá bom? Algumas culturas, essa energia, ela é chamada também de Ki, Prana, tá? Então, quando a gente vê alguns desenhos, eles falam muito do Ki, né? De controlar o Ki, de saber evoluir o Ki para você atingir uma evolução maior. Seria esse controle, essa percepção dessa energia que a gente mesmo tem e que está em tudo. Você pode olhar, ai, Pri, mas a sua lapiseira tá parada, ela não está em movimento. As moléculas dela estão em movimento, sim, mas a gente não vê. Tudo está em movimento. O que não está em movimento, ele apodrece, ele acaba se transformando em algo, em uma outra coisa, para aí sim ter movimento. A energia, essa frequência vibracional, ela é medida em hertz, tá? Esses hertz, eles aparecem na escala ou tabela de Hawkins. Ele foi um estudioso que acabou se aprofundando um pouco mais e conseguindo fazer uma medição. Só que assim, ela não é uma medição padrão. Ela é como se fosse uma noção, tá bom? Então assim, pela escala de Hawkins, a gente estaria ali na neutralidade, na normalidade, se a nossa frequência estivesse em 250 Hz. Você já parou para pensar, será que a sua frequência tá assim? Tá lá nos 250 Hz? Será que você tá vibrando neutralidade? Será? Eu confesso que hoje não tô muito
lá na frequência de neutralidade. Mas eu tenho as ferramentas, que depois eu vou falar um pouquinho sobre elas para vocês, para fazer elevar novamente a minha energia. Mas vamos lá. Então vamos pensar o seguinte: a neutralidade, certo? Abaixo da neutralidade estão todas aquelas partes negativas, todas aquelas frequências que a gente fala, né, baixas, energias baixas, tá bom? Então, assim, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho da última, não vou falar da escala toda, mas eu vou falar um pouquinho sobre algumas dessas frequências, tá bom? Pela escala de Hawkins, a vergonha, humilhação, ela é a última. Ela tá lá por último, sabe? Aquela, quando você cai naquela frequência, nossa, aí você tem que trabalhar muito pra ir subindo, subindo, subindo. Lembra que eu falei que a neutralidade, ela é 250? Sabe quanto que é a vergonha? 20 Hz. Então, quando você cai naquela vergonha, naquela humilhação, no sentimento de humilhação, então você está vibrando em 20 Hz. E olha que diferença enorme da neutralidade, que seria o normal, né? Como eu falei, depende muito de pessoa para pessoa, isso é apenas uma noção. Mas é uma diferença muito grande, né? E assim, depois assim, dessa frequência de vergonha, uma que é muito comum é a da dor, da tristeza. Tanto que, geralmente, pelo menos isso acontece comigo, quando eu estou muito triste, aí também tem um processo químico que acontece no corpo, mas quando eu estou muito triste, eu acabo ficando doente. Porque a dor e a tristeza, elas estão ali, uma do ladinho da outra, tá bom? A dor e a tristeza, elas vibram em 75 Hz. Outra diferença enorme, né? Você tá lá na neutralidade, você começa a sentir dor, você se deixa levar por essa dor, ou você é aquele tipo de pessoa que fica clamando pela dor, né? Todo dia tá com uma dor nova, todo dia tá uma doença nova. Você já tá abaixando a sua vibração. Cada vez que você fala que você está com uma dor nova, cada vez que você fala que você está com uma doença nova, você está abaixando a sua vibração, até chegar ali no ponto da dor mesmo, tá? Uma outra que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, é a do medo. A do medo, ela tem vários fatores, né, que podem acontecer, que gerem na gente o sentimento de medo. E depois eu vou falar um pouquinho nas dicas, um pouquinho para você sair dessa frequência de medo. Uma coisa super simples que muita gente não faz porque acha que é normal. Mas enfim, a frequência de medo, ela é de 100 Hz. Ela já é um pouquinho mais para cima, né? Mas ainda assim, ela é muito baixa. Para ir ali no estabilizador não é estabilizador, mas seria o normal, tá? A neutralidade. Você não está nem em baixa frequência e não está nem em uma frequência elevada. Outro que também lá da baixa frequência é a raiva e o ressentimento. A raiva e o ressentimento, eles vibram ali em 150 Hz, 100 a menos do que a neutralidade, 100 a
Quando a gente pensa assim, mas 100 já não é tão ruim, né? Mas se o seu corpo ele vibra em uma determinada frequência e ele sai desse desequilíbrio, aí começam a ter, podemos dizer que consequências disso, tá? Aí sim, aí vem doenças, aí vem desequilíbrios financeiros, vem desequilíbrios em relacionamentos, vem várias coisas que fazendo você diminuir ainda mais, tá? Porque é mais fácil ser atraído para baixo do que você conseguir se elevando. Mas é possível, tá? Então agora vamos sair dessa baixa frequência. Show, baixa frequência. E vamos falar um pouquinho sobre as frequências mais altas. Quais os sentimentos despertam essas frequências mais altas? Como eu falei, a neutralidade tem 250, tá? O perdão, resiliência, do você entender aquela situação e você perdoar aquela situação, ela vibra em 350 Hz. Já é, né? 100 a mais do que a neutralidade. Então isso já te causa um bem-estar maior. Toda vez que a gente passa da linha da neutralidade, você cai, como eu falei, começam a acontecer esses problemas por esses desequilíbrios energéticos. Quando você ultrapassa essa linha, você começa a vibrar mais numa frequência maior, o que acontece? Coisas boas começam a acontecer com você. A alegria e serenidade, tá? Alegria e serenidade, ela vibra em 540 Hz. Olha isso, 540 Hz. É muito acima da neutralidade. E assim, a alegria que se fala é aquela, pode ser aquela alegria passageira, mas não aquela alegria de vício, não aquela alegria que te traz culpa, tá? É aquela alegria de, sei lá, ir passear num lugar bacana, fazer algo que você goste, tá? Isso já aumenta a sua vibração, tá? Para 540 Hz. Um que tá lá no topo da escala de Hawkins é a da paz, da felicidade. Sabe aquela felicidade que as pessoas buscam? Ela vibra em 600 Hz. Quase já pertinho ali do topo que eles falam, a iluminação, né? Com 700 Hz. Mas essa paz, essa felicidade, ela é em 600 Hz. Então, o que a gente pode fazer para dar uma melhorada nisso? Primeiro, eu vou lembrar para vocês que assim, os seus átomos, eles só recebem a quantidade de energia que eles precisam, tá? Então assim, quando você está passando por um atendimento energético, passando por um atendimento de reiki, de envio de energia, um atendimento fazendo acompanhamento com florais de bar, fazendo... existe N tipo de coisas, né? Por exemplo, vou colocar na minha parte, nas minhas especialidades. Em um dos meus tipos de atendimento, que é o harmonizante, que eu já falei algumas vezes para vocês, primeiro eu faço a medição. Mas como que você faz a medição dessas frequências, dessas porcentagens? Existem vários tipos de ferramenta. No meu caso, eu uso a radiestesia, tá? Pri, não sei o que é radiestesia. Dá uma olhada nos meus shorts, que lá tem... eu falando um pouquinho sobre o que é radiestesia,
ou nas minhas redes sociais também, que eu, vez ou outra, eu acabo falando, tá? Então, aí pela radiestesia, a gente faz a medição no início lá do atendimento. Depois que é feita essa medição, aí entra a parte da terapia em si, da ferramenta que eu vou utilizar para aquele caso ou para aquela pessoa. Quando eu já trabalhei com animais também, né? E de vez em quando ainda trabalho. Os animais, eles dão uma percepção muito maior dessa parte do receber apenas a energia que é salutar para ele. Por quê? Quando você está fazendo uma aplicação de reiki, de cura multidimensional, arcturiana, conforme você faz em posição de mãos neles, eles vêm, eles passam a cabeça, passam o corpo pelas suas mãos, te direcionando, fazendo direcionamento de energia. Já as pessoas não, as pessoas geralmente a gente ou verifica a frequência de algum chakra, então faz o envio de energia para esse chakra, seja com a radiestesia, seja com reiki, com a cromo. Existe, como eu falei, várias ferramentas, mas eu tô falando mais sobre quais eu trabalho. Então, o seu corpo, ele só vai receber a quantidade de energia que você precisa e algumas vezes que você merece, tá bom? Porque tem algumas coisas na vida que a gente passa que é do nosso merecimento, que é pro nosso crescimento. Como eu falei, as terapias holísticas, elas são também conhecidas como terapias vibracionais, terapias energéticas, as práticas integrativas. Então, elas trabalham lá nesse núcleo que eu falei, lá do átomo, lá nas cordas que vibram, ok? Então, assim, às vezes, quando você recebe algum atendimento, no começo você não consegue perceber mudança. Por exemplo, nos florais. Nos florais eu já usei, eu não faço muitas recomendações de florais por às vezes ser um pouco, não ser tão acessível, mas de vez em quando eu uso tal. E assim, principalmente quando é a primeira vez que você tá usando. Quando é a primeira vez que você tá usando, o seu campo energético, ele tá muito desregulado. Muito, muito, muito. Então, assim, conforme você vai usando, você vai seguindo o tratamento, foi falado para você pelo terapeuta, então aí sim você começa a ir percebendo que a sua vibração vai mudando. Porque não é algo tipo, tô em 20, vou subir pro 250. Não é assim. Como eu falei, é mais fácil algo te puxar do que algo te ajudar a subir a sua vibração, tá bom? E assim, tudo que sentimos e pensamos gera essa frequência. Então, vou falar sobre algumas diquinhas para vocês, para dar uma melhorada se você tá sentindo que a sua frequência não tá muito bom. Uma coisa assim que é muito simples e que às vezes a gente não vê. Começar a ver o lado bom da vida, podemos dizer assim. É difícil, tem tanta coisa acontecendo, né? Mas se você começa a vibrar nesse 100 Hz do medo, você acha que você vai demorar quanto tempo para conseguir vibrar nos 250? Vai demorar um pouquinho, né? Uma coisa que é muito simples da gente fazer e que a gente acaba não fazendo é verificar a si mesmo, conhecer a si mesmo. Como assim? Por exemplo, eu procuro não assistir muito jornal. Ai, prima, você é uma alienada, você não sabe o que tá acontecendo. Eu sei, porque assim, eu escolho muito bem o que eu assisto. Não tão bem, mas eu procuro fazer o meu máximo. Quando você assiste muita coisa de violência, quando você
cai naquela frequência de medo. Adoro filme de terror, adoro filme policial, adoro séries policiais, aqueles jornais sensacionalistas. É você escolher o que você precisa saber, tá? Porque quando você cai nisso, de ficar nesse looping, de ficar assistindo essas coisas, você vai começar a vibrar no medo. Você vai ficar ali naquele 100. Você vai indo e você vai só decaindo. É mais fácil puxar para baixo do que ir para cima, né? Então, uma das dicas que eu dou, perceba o que você coloca no seu mental, o que você coloca no seu inconsciente. Com as coisas que você assiste, com as músicas que você ouve, com as coisas que você lê. Quem gosta muito de ler, às vezes gosta de ler livros mais emocionantes, né? Então, dá uma variada. Não precisa deixar de assistir um filme de terror, como eu mesma, eu fiz isso, eu não assisto filme de terror. Não ficar sempre naquilo, porque aí sua frequência só vai caindo. Uma outra dica também, que assim, faça o que você gosta. Se você gosta de alguma atividade física, faça essa atividade física. Preste muita atenção em você, porque assim, o seu corpo, ele te dá ele te diz muito, né? Igual, se você viu o meu vídeo sobre a relação do físico e do emocional, o corpo, ele fala muito com a gente. Só que a gente não percebe, às vezes a gente tá naquela correria tão grande, de fazer uma coisa, fazer outra e tal, e a gente não percebe isso, mas o corpo, ele fala muito com a gente. Então, às vezes a gente come alguma coisa que não cai bem, a gente volta a comer, a gente assiste alguma coisa que deixa a gente pra baixo, a gente volta a assistir. Então, isso é um autocuidado, isso é cuidar da sua vibração, da sua energia. Também tem algumas outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo entrando na área da terapia holística. Tem, como eu falei, dos florais de beit ou de bar, né? Dependendo. Tem outros tipos de florais também, eu já utilizei um outro tipo de floral também. Tem muitas coisas que te auxiliam a subir essa vibração, tá? E como eu falei, conforme você vai fazendo, conforme você vai fazendo o tratamento, vai aumentando ainda mais essa vibração. Você pode usar óleos essenciais. Hoje em dia é muito fácil você encontrar um óleo essencial, só que você tem que tomar muitos cuidados. Os que te auxiliam a chegar um pouquinho mais no nível de alegria, que desperta os hormônios de serotonina e tal, que essa parte eu falo mais na playlist de físico emocional, são os cítricos, são os frutais, né? E a maioria deles, se não todos, eles são fotossensíveis, então você não pode passar na pele, se não for diluído. Você pode utilizar naqueles colarzinhos aromáticos. Tem colar, tem pulseira, tem brinco. Você pode pingar uma gotinha ali e passar uma boa parte do dia, porque ele vai evaporando, né? Então você não vai passar muito tempo sentindo aquele cheiro. Eu gosto muito de usar, quando eu tô me sentindo muito assim pra baixo, o de laranja doce. Foi até uma amiga minha que me deu, que eu tenho. O de bergamota. Esses dois é os que eu mais gosto de usar quando eu tô me sentindo meio pra baixo. E deixa eu ver, nossa, tem tanta coisa que pode fazer. Banho energético. Alecrim é maravilhoso para trazer mais alegria para sua vida. Alecrim, alegria. Pode fazer um chá? Pode fazer um chá. Só tomar cuidado para, se você tiver pressão alta,
aí você não pode ficar em muito contato com o alecrim. De óleo essencial também, o alecrim é muito bacana para poder subir a sua vibração. Mas, como eu falei, quem tem pressão alta tem que tomar muito cuidado. Ouvir músicas alegres, sem aquelas letras que a gente às vezes gosta, né? De sofrência, de histórias tristes. Esse tipo de música não é legal você ficar ouvindo sempre. Então, eu vou deixar para vocês um exercício para vocês conseguirem sentir a energia de vocês. Na playlist de Olixices eu não costumo fazer muito isso, mas hoje vamos tentar fazer? Se você não conseguir agora ir para um lugar mais reservado e tal, você tenta fazer depois com calma, tá bom? Vá para um lugar reservado, tá bom? Se você quiser colocar alguma música, mas você não vai colocar uma sofrência, hein? Coloca uma música, sei lá, um mantra, um Gangana Pataya Namaha, ou só aqueles lá, coloca na plataforma de vídeo, aqueles lá, encontre a frequência tal, entendeu? Essas coisas assim. Coloca lá aquela musiquinha que não tem letra, tá? Melhor, porque aí você consegue ter uma percepção melhor. Você senta, tá? Tenta se manter posturado e tal, para a energia poder fluir melhor. Você coloca as suas duas mãos para cima, tá? Fecha os seus olhos e começa a imaginar uma luz vindo. A luz pode ser da cor que você quiser, tá? O que eu recomendo é que seja ou uma luz branca, ou uma luz dourada, ou uma luz lilás, tá bom? Que aí tem a ver um pouquinho com chakras que eu vou falar em algum outro momento, aqui no Olixices, tá? Então você começa a imaginar essa luz vindo lá do centro do universo. Imagina essa luz vindo para você, descendo e indo, tá? Até a sua mão, tá bom? Imagina isso. E passa um tempo assim. Com o tempo, não são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas, elas começam a sentir a mão mais quente. Então você vai direcionando. A energia vem, passa pelos seus braços até a sua mão. Fica assim por um tempo. Até você sentir as mãos bem quentes, tá? Quem é reikiano, que já conhece bem essa técnica já, né? E a gente acaba sentindo isso sem fazer nada, sem nenhum esforço. Quando você é um canalizador de energia, quando tem alguém perto de você que precisa dessa energia, você sente as mãos quentes. Mas enfim, vamos continuar. Aí você começa a sentir as mãos bem quentes. Quando você conseguir sentir bem quente a sua mão, você aproxima elas e fica fazendo como se você estivesse moldando um brigadeiro. Começa a moldar uma bolinha ali de energia. Você vai mudando, você vai sentindo a energia passando de uma mão para outra. E você vai sentindo ali, vai sentindo. Se você quiser também ir imaginando que na sua mão tá saindo. Nessa parte, tenta imaginar que essa bolinha é de uma luz verde, tá? Depois você vai entender o porquê. Aí você vai sentindo essa energia na mão, vai imaginando essa bolinha verde e tal, e você vai começar a sentir. Porque a energia, ela não é de ver, a energia é de sentir. Por isso que eu tô passando esse exercício pra vocês. Aí, depois que você sentir muito essa mão quente, perceber essa bolinha bem formada, bem quente, o que você vai fazer? Você vai colocar na parte do seu corpo que você não está se sentindo bem.
No meu caso, hoje seria o coração. Não tá muito legal. Então, depois disso, vou e coloco no chakra cardíaco ou coloca no coração, tá bom? Então, acho que por hoje é só. Deixa eu dar uma olhada no meu roteiro. Por hoje é só, então, gente. Muito obrigada por estar comigo, por me permitir entrar na sua casa ou fazer parte de alguns minutos da sua vida. Se você gostou do vídeo, curte, comenta se você quer algum tema específico que eu fale alguma coisinha assim que você não entendeu, ou algum termo que eu usei que ficou um pouquinho sem você entender. Compartilha com quem você acha que aquela pessoa que tá com a energia não tá muito legal, compartilha com ela, para ela entender um pouquinho as energias que ela tá vibrando. Então é isso. Beijos de luz perfumados. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal, tá bom?